Finalmente acabou aquele inferno em todo lugar com esse negócio de eleição, não sei o quê. Pois é, amiga. Agora a gente faz o quê, hein? Como assim, amigo? A gente espera que eles façam alguma coisa por nós, né, não? Mas e a gente que votou? A gente só senta e espera ou tem alguma coisa pra fazer? Ei, parou, tu é social media do Desteoriza, é? Porque acabou de sair uma notificação que o último episódio dessa série sobre política vai ser exatamente sobre isso que tu falou. Bora ouvir. Meu Deus, só se for agora. Dá o play. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Política. A cada 2 anos, a gente tem o direito e a oportunidade de ir às urnas escolher representantes da política institucional. As pessoas eleitas têm a responsabilidade de trabalhar pelos nossos interesses na prefeitura, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no governo estadual, na Câmara e no Senado Federal e na Presidência da República. Quem ocupa uma cadeira nesses espaços deve assumir o compromisso público e, de fato, trabalhar para a melhoria na vida das pessoas. Mas será que o nosso papel é só ir lá votar e pronto? Se você, assim como Manu e Júnior, também tem essa dúvida, já te adianto que a resposta é não. Tem várias coisas que a gente pode fazer durante o ano todo e nesse episódio de hoje do Desteoriza, a gente te ajuda a entender que coisas são essas. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, estou na apresentação desse episódio e vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma mulher branca de pele clara, tenho cabelo cacheado e castanho aqui na altura da base do pescoço, ele tá solto, a parte desse cabelo tá dividida para o lado, digamos assim. Eu uso o óculos que tem uma armação no estilo tartaruga, as lentes são quadradas, arredondada nas pontas, e eu tô usando uma camisa rosa de malha, um rosa tipo um rosa chiclete de malha de manga, a manga mais ou menos um pouco acima da altura do cotovelo. E quem vai conversar com a gente sobre o que a gente pode fazer depois da eleição é Luciana Santana. Bem-vinda, Luciana. Se apresenta pra gente, por favor. Obrigada, Laís. Primeiro eu queria agradecer o convite para estar falando um pouquinho aí de política com vocês, um assunto super importante. E deixa eu fazer também uma breve apresentação, né? Sou doutora em Ciência Política, atualmente sou professora na Universidade Federal de Alagoas, com algumas redes aí, tanto de pesquisa quanto em projetos de extensão com outras instituições, né, de ensino e pesquisa. Eu sou uma mulher branca, né, dos cabelos lisos aí, longos, tenho o rosto afinalado, né, tô com um vestido colorido aqui nas cores vermelha, preto e branco, e sou baixinha, não sou de média para baixo, assim. Então é um pouquinho da minha audiodescrição. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu quero convidar você que está nos ouvindo a seguir o Desteoriza nas redes sociais. É só você procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. E também quero te convidar para você seguir a gente aí no seu tocador de podcast favorito. Aproveita que você já está aí ouvindo, clica no botão seguir, que vai ter aí perto do nome do Desteoriza, em alguma área aí da sua tela, que você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. E esse episódio faz parte da nossa série especial sobre política. Nos 3 episódios anteriores, a gente conversa sobre o que é política, a gente desteoriza sobre esquerda, direita e centrão e te ajuda a entender as diferenças entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, as principais funções dos cargos políticos que a gente elege. Então, se você não ouviu, te convido a, assim que terminar esse episódio, você maratonar esse conteúdo. E não para por aí não, tá? Esse conteúdo também faz parte da série Desenrolando as Eleições, uma iniciativa de 5 podcasts nordestinos que se juntaram para promover informações de qualidade sobre o contexto político no Brasil. Além dos episódios sobre política aqui no Deste, o podcast Calumbi, que é da Bahia, e os podcasts Elas Pesquisam, Perdidos na Paralaxe e SerifaCast, que são do Ceará, estão debatendo os programas de governo dos principais candidatos à presidência. Bom, vamos lá, Luciana, vamos começar o nosso papo. Eu quero começar falando sobre voto, né? A ideia de votação direta, que da gente
poder eleger alguém para nos representar, ela só vai aparecer pela primeira vez aqui no Brasil na Constituição de 1891. E mesmo assim, não era para todo mundo, não era todo mundo que podia votar, nem era todo mundo que podia ser votado. A gente, né, as mulheres, por exemplo, o voto feminino, ele só passou a ser permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 1932. E a gente só vai poder, né, ter mais pessoas podendo votar na eleição presidencial de 1989, né? Isso com o que a gente chama de a reabertura democrática, depois que a ditadura militar acaba em 85, tem uma eleição presidencial em 89, e aí a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, vai garantir o direito facultativo ao voto, ou seja, a pessoa pode escolher se quer votar ou não, então ela vai garantir esse direito a pessoas analfabetas, a pessoas maiores de 70 anos e a jovens com 16 ou 17 anos. Então a gente tem uma gama de pessoas a mais podendo votar. Pessoas acima de 18 anos e abaixo de 70 anos, o voto é obrigatório. Mas essa possibilidade de votar, dada a maioria das pessoas, ela não aconteceu de graça, não. Foi preciso muita gente lutando por esse direito, se manifestando, indo às ruas. E às vezes, quando a gente está lá na frente da urna eletrônica, não se dá muito conta de que isso é um direito nosso, né? Isso é um direito conquistado. E é exatamente sobre isso que eu queria que a gente começasse falando, Luciana, sobre essa importância do voto. Por que é importante ir votar? Excelente pergunta, Laís. Votar, né? Primeiro que a gente precisa entender que é um direito, né? É o direito que os cidadãos brasileiros têm de poder escolher as pessoas que vão nos representar, né? No âmbito tanto do legislativo quanto do executivo, ou seja, são as pessoas que vão tomar decisões por nós, né? Então, é um direito extremamente importante, como você mencionou, conquistado aí a duras penas, né? Foi uma conquista muito difícil, em base de muitas manifestações, de muitas articulações políticas e um exercício democrático que a gente acaba aí exercendo a cada 2 anos, né? Então, tanto para eleger aí, né, aqueles que vão estar à frente do legislativo e do executivo municipal em uma eleição e 2 anos depois, como a eleição desse ano, onde a gente vai escolher o chefe do executivo estadual e federal, né, o presidente e governador, e também os deputados estaduais e federais que vão ser responsáveis ali pelo processo de tomada de decisão no legislativo e que são representantes da população, e no Senado Federal, né, que tem ali também os representantes dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Falando ainda especificamente sobre eleições, algumas pessoas deixaram perguntas nas nossas redes sociais. Eu queria trazer aqui para a gente conversar e poder responder essas questões. A primeira delas é sobre urna eletrônica. Então, a gente começou a fazer aqui no Brasil testes com a urna eletrônica já em 89. Em 1996, 57 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes usaram urna eletrônica na eleição municipal. E aí, 4 anos depois, ou seja, na eleição dos anos 2000, a gente aqui no Brasil passou a ter a primeira eleição totalmente informatizada do mundo. E aí, a partir dos anos 2000, a gente não parou mais de usar a urna eletrônica e temos um dos sistemas de eleição mais avançados do mundo. E aí, a pergunta que deixaram aqui nas nossas redes sociais é por que outros países não adotam o sistema de urna eletrônica? Bom, primeiro, acho importante a gente frisar, né, que a urna eletrônica é um avanço muito importante que foi conquistado no Brasil, né, um processo de modernização importante. Hoje a gente consegue ter os resultados ainda no mesmo dia ali em que a eleição acontece, diferentemente de outros países aí no mundo. E depois que o Brasil adotou a urna eletrônica como um mecanismo, né, de votação, aí, a gente tem hoje no mundo 46 países, né, são poucos divulgados, mas a gente tem 46 outros países que também adotaram. Agora, claro, a gente não percebe isso em outras democracias que talvez a gente tenha mais conhecimento ou chegue mais informações. Então, por que isso acontece? Né? Simplesmente uma decisão política, né, dos países que têm autonomia para definir quais são os critérios aí que vão utilizar no seu sistema de votação. Não significa que
o nosso sistema seja menos confiável do que os outros, né? Então, são opções políticas que foram feitas pelos representantes que estão ali ou que estavam nos legislativos quando houve o processo de discussão. Agora, a gente tem um reconhecimento, inclusive, das principais democracias no mundo em relação ao nosso sistema eleitoral. Talvez isso seja o mais importante. E além dessa possibilidade da gente ter um resultado mais rápido, tem também, inclusive, a questão da segurança do voto, né, Luciana? Porque antigamente era o voto naquele votozinho de papel, a gente votava no papel e depositava numa urna, enfim. Isso, exatamente, né? O sistema eletrônico, né, o sistema eleitoral no Brasil, ele é considerado extremamente seguro, que consegue atender aos requisitos de transparência, né, e confiabilidade. Então, é possível, por exemplo, se houver qualquer tipo de questionamento, haver uma auditoria aí em relação às votações, né? Então, isso é extremamente seguro, né? Então, além da rapidez, como você mencionou, né, o processo faz com que as eleições sejam seguras efetivamente, que talvez isso garanta aí ao eleitor aí segurança de ir nas urnas ali, conferir o seu voto e saber que eles estão sendo efetivamente computados. E não tem, como a urna eletrônica ela não é ligada à internet, ela não tem o sistema de Bluetooth, então não tem essa possibilidade das urnas serem hackeadas, né? Então é uma mídia que fica dentro da urna, ela não é ligada à internet, então não tem essa coisa de o hacker vai entrar e vai mexer no sistema, não tem isso, porque ela não é, a pessoa não tem como acessar, né, a mídia onde ficam armazenados os votos, então por isso também que não tem esse risco de ser hackeado, dos votos serem roubados, digamos assim, né? Falando ainda de voto, né? Quando a gente está lá na frente da urna no dia da eleição, a gente tem a possibilidade de votar em alguém, escolher alguém para nos representar, mas também tem a possibilidade de votar em branco ou votar nulo. Qual é a diferença do voto branco e voto nulo? Bom, essa diferenciação ela fazia muito mais sentido quando a gente tinha o voto impresso, né? Porque efetivamente uma pessoa, quando ela cometia um erro, marcava ali mais de uma opção, né, para um cargo, ou realmente fazia qualquer tipo de rasura, esse voto automaticamente era anulado, né? Ele já não era contabilizado. O voto branco era uma forma de você ir à urna, comparecer, exercer o direito ou a obrigação, né, também de cumprir as normas constitucionais, mas simplesmente não votar em ninguém. Isso seria, em tese, o voto branco, né? Hoje, o que significa na prática? Tanto o voto nulo quanto o voto branco, eles são considerados votos não válidos. Não válidos por quê? Eles não entram, dentro daquele resultado final que a gente tem ao final da eleição e aquele que garante que a gente tenha um presidente, um governador, um prefeito eleito ali, né? Ou seja, quando a gente precisa de ter 50% mais um votos para garantir, né, que ele seja eleito, a não ser nas eleições municipais, onde a gente tem municípios com menos de 200 mil eleitores. Fora isso, a regra é essa, né? É importante que o candidato, para ser eleito, ele tenha 50% mais um voto, né? Então, quando a gente vota nulo ou vota branco, mesmo na urna eletrônica, esses votos não são contabilizados nessa conta, né? Só são contabilizados os votos que efetivamente a gente dá em um candidato ou em uma legenda partidária. Apenas nesse sentido é que é considerado para fins de resultado. Existe também, Laís, o mito de que se a gente tiver mais de 50% de voto nulo ou branco, uma eleição é cancelada, né? Por muito tempo isso aconteceu aí de saírem nas redes, né, na internet, mas isso também não procede, até porque esses votos, como eu mencionei, são considerados não válidos. Então, em qualquer que seja a situação, eles não são considerados. Então, digamos, por exemplo, se a gente tiver lá numa urna 100 votos, né? Desses 100 votos, 90 votos
foram votos em algum candidato ou candidata que está concorrendo, e 10 votos são votos brancos ou votos nulos. Esses 10 votos, eles existem, estão lá na urna, mas para efeito de resultado, eles não são contabilizados. O que vai ser levado em consideração são esses 90 votos que foram efetivamente dados em algum candidato ou candidata, não é isso? Exatamente. Apenas esses 90%, eles valem pelo universo total, ou seja, significa ali o 100%, né, do resultado válido que vai ser apurado ali. Dentro desses 90 votos, a gente vai ver quanto cada um dos candidatos recebeu ali né, um desses votos e assim é contabilizado. Aquele que tiver 50% ganha. Você falou aí na sua resposta sobre um outro tipo de voto, que é o voto de legenda, né? Como é que funciona na prática, o que é, na verdade, e como é que funciona na prática o voto de legenda? Bom, no Brasil, diferentemente de outros países, a gente não tem uma cultura partidária, ou seja, a gente não tem uma identificação clara com partidos políticos, né, de forma generalizada, né? A gente tem até várias pessoas que se identificam com o partido X ou o partido Y, mas que não necessariamente segue uma coerência ali de votar, por exemplo, no presidente, no senador, no governador, nos deputados, apenas seguindo aquele partido, né? Na verdade, no Brasil, a gente tem uma salada mista, Laís, né? O que acontece é que, às vezes, a gente vota para presidente que pertence a um partido, para governador de outro. Mas quando a gente vai à urna, especialmente para a eleição proporcional, aquela eleição que a gente escolhe tanto o deputado estadual quanto o deputado federal e na eleição municipal o vereador, que é aí, eu diria que são menos prestigiados pelo eleitor, né? Porque a gente presta pouca atenção nesses candidatos. Deveria ser o contrário, a gente precisava prestar mais atenção neles, porque são eles que tomam todas as decisões, são eles que apreciam ali, que vão discutir todas as decisões que são tomadas pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito. Mas, em geral, muita gente não se atenta ali a escolher um deputado de forma muito consciente ou de forma muito orientada, só que tem pessoas que, por mais que sejam minorias, que gostam, às vezes, de privilegiar um partido político. Talvez porque no seu município aquele partido tenha uma boa expressão política, né? E aí o que eles fazem? Se eles não escolheram de forma mais consciente esse voto para deputado ou para vereador, né? O que ele faz? Ele vai ali na urna e digita o número do partido. Para onde vai esse voto? Esse voto ele é computado ali para aqueles deputados, daqueles candidatos a deputados daquele partido que já tem ali um volume maior de votos. Então, ajuda aqueles que têm a maior votação. Então, na distribuição de cadeiras ali para o partido, ele acaba sendo direcionado ali mais para quem está à frente nesse processo. Então, ao invés de votar num candidato ou numa candidata, vota no partido, e aí o partido vai distribuir esse voto de acordo com o candidato daquele partido que tiver mais votos, vai receber esse voto, por isso que a gente chama de voto na legenda, né? No caso, é o voto no partido ou na legenda, que é uma junção de vários partidos que se juntaram para essa eleição e aí formam uma legenda. No caso, o voto de legenda, Luciana, a gente só pode votar na legenda quando é para deputado federal, deputado estadual, senador também, não? Senador também, mas como normalmente o partido só indica um nome, né, um candidato, automaticamente ele também já está direcionando o voto ali para aquele candidato, né? Então não faz muita diferença, mas pode sim. O voto para o senador são 3, né? A gente digita ali 3, né? 3 números. Se a gente digitar 2, não tem problema, automaticamente está indo para o candidato ali daquela legenda, que é único, só vai ser para ele realmente. Uma outra questão que você também apontou aí na sua resposta, que eu queria trazer para a conversa, porque também deixaram nas redes do Desteoriza, é essa questão dos 50 votos mais 1, 50% dos votos mais 1. Então, uma pessoa, para poder ganhar as eleições, ela tem que ter 50% dos votos válidos mais 1. Por que isso? Bom, isso é um cálculo matemático,
democrático, né? Uma regra de maioria simples, né? Onde ali você tem efetivamente a maioria dos votos, né? A diferença pode acontecer por um voto. Isso é muito comum nas eleições municipais, você acredita? Há casos, inclusive, onde a gente já teve ali, vou dar um exemplo, 100 mil votos para um candidato e 100 mil votos para outro candidato. E aí, o que eu faço nessa situação? Aí a gente vai para a parte mais personalizada da história, né? A gente olha para os candidatos, verifica qual é o mais velho, nesse caso, que tem maior idade, e esse acaba sendo beneficiário aí em caso de uma possibilidade de empate, né? Que é o que a gente chama de critério de desempate, né? Isso, a gente tem vários critérios, né? E esse é o principal, né? O fator idade. É o que já acontece também, por exemplo, em concursos públicos, né? Se você tem duas pessoas com a mesma nota ali, aprovado, né, para a mesma função, o que difere? Aquele que tem a maior idade. Então, já entrando aqui na questão para a gente responder a pergunta que dá nome ao nosso episódio, né? Então, a gente falou aí das eleições, a gente vai lá, né? Todo domingo, geralmente a cada 2 anos, exercer o direito ao voto, escolher os nossos representantes. Mas e depois do voto? Né? Votamos, elegemos, está lá, o resultado está lá, a gente já sabe. E depois do voto? O que é que a gente pode fazer? Tem gente que acha que a nossa obrigação ou o nosso papel a gente vai lá, vota e acaba com o voto, mas não é bem isso, né? A gente já explicou que tem muita coisa que a gente pode fazer. Que coisas são essas? Depois do voto, o que é que a gente pode fazer? Eu sempre falo que o exercício democrático, ele começa com o voto, mas ele não se finaliza, né, no voto. Na verdade, ele é o início desse processo. E assim que a eleição acaba, que a gente tem os resultados, que a gente conhece quem vai estar aí à frente, né, tanto do executivo quanto do legislativo pelos próximos 4 anos, é o momento que a gente precisa começar a acompanhar, né, todo passo a passo desses agora representantes, né, saber se efetivamente eles estão correspondendo àquilo que apresentaram ali enquanto eram candidatos, quais são as propostas que estão sendo encaminhadas, como esses representantes no âmbito do legislativo estão se posicionando ali, tanto nas discussões quanto no processo de tomada de decisão. Então, a gente precisa acompanhar. E a gente também precisa lembrar que a sociedade civil ela tem espaços que foram, inclusive, inseridos na Constituição de 1988, que nos permite participar de forma, inclusive, mais direta do processo, né, junto ao legislativo. Então, a gente tem a possibilidade de estar participando ali, né, em algumas audiências que acontecem, a gente pode estar assistindo a algumas comissões, aos trabalhos das comissões, a gente pode ter acesso às informações que são passadas, né, que são deliberadas ali no âmbito do legislativo. A gente tem uma comissão de participação, né, tá ligada ao Legislativo Federal, mas que também tem várias assembleias legislativas e câmaras municipais, né, onde uma porcentagem, se a gente tiver uma porcentagem de eleitores, né, que quiserem pleitear, por exemplo, uma proposta de lei, inclusive para a gente lembrar algumas. A lei do Ficha Limpa, ela aconteceu por iniciativa popular, né? Tramitou nessa comissão de participação legislativa no âmbito federal. A gente tem outras, né? Estou dando só o exemplo dessa. Então, tem formas da gente intervir, da gente participar ao longo dos mandatos, né? E, claro, né, a gente precisa buscar também outros recursos. Hoje, a gente tem as redes sociais que nos ajudam a ter contato permanente com esses nossos deputados, vereadores, inclusive governador, presidente, enfim, todos aqueles que estão nos cargos de representação. A gente pode cobrar, a gente pode publicizar, que se não é o próprio representante, os assessores desses representantes estão atentos e pode ali... E muitas vezes isso acontece de ser considerado ali esse posicionamento ali, né, da população ali
né, na própria atividade legislativa ou governamental. Então é isso, né? A gente pode cobrar, a gente pode e deve cobrar. É uma coisa também, uma possibilidade que a gente tem. E aí, Luciana, você falou de redes sociais, tem uma outra possibilidade também, é que quando as pessoas, né, são eleitas, têm cargos públicos, né, sobretudo senadores, enfim, quem está nessa política institucional, nos sites desses órgãos tem o e-mail dessas pessoas. Então, vai lá nos sites da Câmara Federal, do Senado Federal, no site da presidência, no site do governo estadual, né, no site da Câmara Municipal, para saber qual é, né, quais são os endereços de e-mail dessas pessoas, né? E manda uma mensagem, cobra, digo, eu sou aqui, fulana de tal, sou eleitora ou não sou, mas enfim, sou de tal sociedade, né? Sou aqui da população que você está representando e eu quero saber o que está acontecendo, cobra, né? A maneira como votou ou não em tal medida, vai atrás, né? E uma outra maneira também de participar é acompanhar essas informações no portal da transparência, né? Um grande avanço que a gente tem no Brasil também foi a aprovação realmente da lei da transparência, que exige que todos os órgãos públicos, né, eles deixem de forma transparente aí, né, nos sites, toda a disponibilização de informações. E mesmo se isso não acontecer, a gente pode cobrar e essas entidades, esses órgãos, esses representantes, eles têm obrigação ali num prazo estipulado, normalmente de 5 a 7 dias, isso pode variar, eles dão algum retorno para o cidadão. Então, a gente tem essas alternativas também. Eu mencionei as redes sociais porque hoje tem sido o espaço de maior pressão, né? Porque, sim, além de você cobrar, você mostra também para outros cidadãos, para outras pessoas da população, né, que estão ali, às vezes, com o mesmo problema e não estão encontrando uma solução, né, de se posicionar. E isso agrega, isso fortalece essa pressão ali. Eu sempre falo uma coisa também, né? A gente precisa tratar os nossos representantes como servidores públicos. Eles precisam prestar conta dos seus atos e das suas omissões, né? Então, eles não têm mais do que obrigação, né, de nos responder, de estar atento às nossas demandas, né, e acompanhar também o termômetro, né, da população no sentido do que querem, do que estão demandando, para que as políticas públicas efetivamente elas sejam produzidas ou sejam executadas, né, para atender os problemas que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Uma outra possibilidade que tem, então, por exemplo, além de você cobrar, de ir atrás, mas aí já falando um pouco fora dessa coisa da política institucional, é, por exemplo, conhecer mais sobre os conselhos temáticos da sua cidade, tá aí mais perto de você, tá mais próximo de você, né? Então, por exemplo, conhecer o Conselho de Saúde da sua cidade, conhecer o Conselho de Educação, o Conselho de Meio Ambiente, saber o que as pessoas estão discutindo, né? Se inteirar dessas informações. E uma outra possibilidade também é de você participar do orçamento participativo, o OP, né? Que, inclusive, o orçamento participativo é uma invenção brasileira, tá? Ele foi desenvolvido aqui no Brasil em 1989, na cidade de Porto Alegre, aí ele se espalhou por várias cidades no Brasil e do mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o orçamento participativo, Luciano. O que é o OP, né? Como é que ele funciona e a importância dele para a gente? Bom, o orçamento participativo eu sempre falo que é uma inovação democrática extremamente importante. Tanto para a população, que tem a oportunidade de escolher aí onde os recursos, né, parte do recurso ali daquele município deve ser alocado, ou seja, onde deve ser executado, né? Ou mesmo para o próprio poder público, né, de ter um balizador, de entender ali um pouco, né, dos anseios da população sobre né, onde elas gostariam também que esse orçamento fosse executado. Então, se no seu município não tem o OP, que é o orçamento participativo, cobre para que tenha. E se tem, participe desse orçamento, né? Uma maneira de também você conseguir dar seu voto, não só para representante, mas votar em quem você acha o que você acha que é mais importante, para onde esse orçamento deve ser destinado aí para a sua localidade. Luciana, todo mundo que participa aqui do Dos Teorias, a gente sempre pede indicações de conteúdo, nas quais onde quem está ouvindo a gente pode aprender um pouco mais sobre o tema que a gente está discutindo. Você trouxe alguma indicação para a gente?
Bom, como a gente falou um pouquinho de eleições e a gente tem aí um processo muito grande de desinformação no país, né, questionando urnas eletrônicas, questionando o sistema eleitoral, eu trouxe para vocês assim 2 exemplos, 2 filmes que saíram, né, nos últimos anos, que são documentários extremamente importantes, que ajuda a gente a entender também momentos da nossa história política eleitoral, né, nos quais a gente não tinha todos esses recursos para mostrar as dificuldades, né, que tivemos e até, né, como a gente evitar determinados atrasos ou retrocessos, né? Então, o primeiro documentário que eu vou indicar é o Jango. Ele é de 1984, mas a gente teve algumas releituras recentes dele, e ele vai retratar uma parte do desenvolvimento político na década de 60 e 70. É um documentário muito interessante, inclusive tem um livro, também recomendo, quem gosta de ler biografia, né, é muito interessante, né? E aí ele vai mostrar um pouquinho do que aconteceu antes ali daquele processo do golpe militar, né, da ditadura militar que foi instalado em 1964, e depois um pouco do desenrolar ali das restrições de liberdade política no país. Então, eu acho um documentário muito importante para a gente analisar, pensar o país aí em outro contexto, né, outra experiência que a gente teve, e o próprio processo de repressão política, né? Viver sem liberdade, sem democracia, o impacto que isso realmente tem na vida das pessoas. Um outro filme extremamente interessante é o Getúlio. Ele saiu em 2014, né? É um filme bastante interessante, né? Tem até o Tony Ramos ali como protagonista que faz o Getúlio. Né? Então, ele vai focar a política brasileira de uma forma ampla, né? Mas especialmente focada ali no que foi Getúlio, na sua representação política, antes, ali no seu primeiro mandato, mas especialmente o que levou, por exemplo, o processo de, né, o suicídio ali em 1954, né, os últimos dias de vida, os últimos 19 dias de vida, todas as pressões políticas que ele vinha sofrendo, né, e qual que é a representação efetivamente, né, do que aconteceu, né? Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres, apesar também, né, de ter ali algumas características autoritárias, principalmente no seu primeiro mandato. Foi no governo do Getúlio onde aconteceu as primeiras, né, o ganho de primeiros direitos trabalhistas, né, que até hoje a gente tanto discute, tanto impacta a vida de toda a população brasileira, né? E vou dar também mais uma dica aqui para vocês, já que a gente está falando de voto, né? É o livro Vitor Nunes Leal, que é Coronelismo, Enxada e Voto. Né? É um clássico da política, é um livro que vai retratar ali, especialmente os primeiros anos da nossa República, onde a gente tinha ali, né, uma troca deliberada do voto, a pressão muito grande de coronéis aí em todo o Brasil. Né? Também a gente precisa desmistificar de que coronelismo é uma característica aí que existiu muito no Nordeste. Na verdade, se você vai olhar para São Paulo, se vai olhar para Minas Gerais, o Centro-Oeste, até hoje, se a gente pensar bem, a gente tem líderes políticos ali que atuam como verdadeiros coronéis, né? Então, eu acho que esse livro ajuda a gente a entender um pouquinho do que significa essa pressão que candidatos fazem, né, nas eleições aí, a troca de voto, às vezes por uma cesta básica, por um valor ali, mas que não resolve a situação de vida da população,
né? E nem acontece de forma institucionalizada e legal, né? Só puxando o gancho aqui da tua fala, você falou sobre, né, quando você indicou o documentário filme de Getúlio Vargas, você falou sobre direitos trabalhistas, né, e da uberização. A gente tem aqui no Desteriza um podcast sobre reforma trabalhista. A gente fala um pouco sobre essa história, né, dos direitos trabalhistas e também sobre uberização. Então, se você que está nos ouvindo ainda não ouviu esse episódio, quero te convidar a ouvir. Terminando aqui, já pode ir lá ouvir esse episódio que se chama Reforma Trabalhista, que a gente fala um pouco sobre isso. E a gente também do Desteriza trouxe indicações para você. A primeira dela é um livro chamado Construindo Movimentos, uma conversa em tempos de pandemia, escrito por Angela Davis e Naomi Klein. É uma obra que foi lançada em 2020, né, no contexto da pandemia da Covid-19, mas que também traça caminhos para o universo político no mundo. Então, é um livro digital da editora Boitempo. Tem a indicação de um disco, né, de um álbum de Gabriel Pensador chamado Ainda é Só o Começo. É um disco que é relativamente antigo, ele foi lançado em 1995, mas as rimas, né, e o rap de Gabriel Pensador tem diálogos que são atemporais, que reforçam essa necessidade de mudança nas estruturas políticas e sociais brasileiras. Tem músicas como Estudo Errado, Filho da Pátria Iludido, Mentiras do Brasil, então vale a pena ouvir. E, claro, a indicação dos outros episódios dos podcasts que fazem parte da série Desenrolando as Eleições. Então, podcast Calumbi tem episódio analisando os planos de governo de candidatos para a área da cultura. É o episódio Desenrolando as Eleições, Planos para a Cultura, está lá disponível no feed do Calumbi. O podcast Elas Pesquisam tem 2 episódios, um analisando as propostas de candidatos para a igualdade de gênero, se chama Desenrolando as Eleições, Planos para a Igualdade de Gênero, e o outro é analisando as propostas de candidatos para a área da saúde, se chama Desenrolando as Eleições, Planos para a Saúde. Já está disponível também lá no feed do Elas Pesquisam, é só ir lá conferir. Tem também o episódio do Perdidos na Paralaxe, está analisando os planos de governo, né? As propostas de governo de candidatos à presidência para a área da educação, e o episódio do SerifaCast, que está analisando as propostas de candidatos para o meio ambiente. Então, terminando aqui essa série especial, você já pode ir lá conferir esses outros episódios da série Desenrolando as Eleições. A gente chegou ao fim do nosso episódio. Quero muito agradecer a sua participação, Luciana. Muito obrigada pela troca, pela disponibilidade. E aí fica aí para você agradecer. Bom, mais uma vez eu agradeço o convite. Para mim é uma satisfação muito grande, né? A gente que está atuando sempre muito na academia, conversando e participando desse processo de formação, que a gente tem a oportunidade também de falar um pouco para fora, né? Para levar, né, para outras pessoas um pouco, né? Do que seria aí esse universo da política, como que a gente pode entender a política para além também só de votar, né? Só de ir às urnas e votar, entender que ela é muito mais ampla, que ela está em todas as dimensões da nossa vida social, né? E fico aqui à disposição para quando vocês quiserem, estarei aqui colaborando. E eleições estão aí, né? Espero que todos possam exercer da melhor maneira esse direito político de forma autônoma, independente e informada. Essa é a melhor forma da gente escolher ali, né, os nossos representantes, da gente poder exercer a nossa cidadania aí em uma eleição. Uma honra nossa ter você aqui conversando com a gente. E a gente chega ao fim dessa série especial sobre política. Lembrando, são 4 episódios em que a gente desteoriza o que é política, a gente conversa o que é esquerda, direita, centrão, a gente fala da diferença de poderes executivo, legislativo e judiciário e as funções dos cargos que a gente elege, e esse aqui em que a gente fala sobre o que é que a gente pode fazer depois das eleições. Mas a gente não para por aí não, tá? A gente segue agora com os nossos episódios normais. Muito obrigada por você ter chegado aqui até o fim. E se você gostou, indica esse conteúdo para quem você conhece. Essas indicações, tanto as indicações de Luciana quanto as nossas, assim como a gente faz em todo episódio, vão estar disponíveis nas nossas redes sociais.
Então, se você entrar lá, Desteoriza, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, vão estar disponíveis tudo bem direitinho, todas as informações de indicações. Vai ter lá também, tanto no Instagram, né? Tanto vai ter no feed, quanto vai ter um destaque lá, especial política, que você vai conferir todo o material de indicações, tudo, as dicas do que a gente falou, vai estar lá disponível para você. Esse episódio do Desteoriza foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira e edição e pós-produção de Laura Marinho e Felipe Silva. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!